Bem-vindo ao Simbiocast, podcast de cibersegurança e tecnologia, feito pela Symbiote. E nós vamos hoje conversar sobre um assunto que foi um gancho que teve no podcast passado, que foi sobre InfoStealer. E aí, Schubert, o que é InfoStealer para poder falar com o pessoal? Bem, InfoStealers são códigos maliciosos com o objetivo de roubar informações sensíveis da vítima, né? Popularmente, a gente conhece esse tipo de código malicioso como vírus, mas na verdade ele é um malware, né? É um código projetado para roubar credenciais, dados de cartão de crédito, cookies de sessão. Então, é aquela falsa sensação de segurança que a gente tem quando coloca um MFA, por exemplo, na nossa conta. A gente acaba acreditando que, na verdade, a gente tem um segundo fator, né? Que eu preciso desse cara para me autenticar. E realmente, eu preciso dele para me autenticar, mas no momento que eu estou autenticado, eu só consumo a autorização. E essa autorização é baseada em um cookie que fica no meu navegador. Então, se um código malicioso roda na minha máquina e rouba esse cookie de autorização, outro computador tem condições de consumir os recursos que eu iria consumir sem necessidade de se autenticar. Se eu não preciso autenticar, eu não preciso de segundo fator de autenticação, né? Esse é um grande risco. Tá, mas me tira uma dúvida, como que a pessoa consegue ser hackeada com esse InfoStealer? Bem, nos últimos anos, a gente está vendo uma crescente muito grande a respeito desse tipo de código malicioso, né? Desde 2020, a gente vê de forma ascendente isso disparando em relação aos outros tipos de malware. Por quê? Primeiro, ele faz parte de uma cadeia de comprometimento, então ele é um passo introdutório da cadeia de comprometimento. Um ransomware não começa sendo um ransomware. Um ransomware começa com um roubo de credencial, né? E isso é um mercado. Então, tem pessoas especializadas nessa aquisição de dados e outra que é especializada em criptografar dados e pedir resgate. Então, são células separadas, vamos dizer assim, né? Uma negocia com a outra. E nessa jornada, para poder roubar esses dados, o criminoso tem várias formas, né? Tem a tradicional, que é explorar vulnerabilidades da vítima. Então, se você tem ali serviços vulneráveis virados para a internet, você é uma vítima passível, né? Quando você se conecta, por exemplo, em redes sem fio, de lugares que você não confia, como o aeroporto, por exemplo, e sai navegando sem critério, pode ser que você está, na verdade, se conectando numa rede sem fio de um criminoso, e nesse intermédio, ele faz com que você baixe algo para navegação, de forma lúdica ali, parece que faz parte do trâmite para você acessar a internet, mas na verdade é só um mote para que você possa colocar um código malicioso rodando na sua máquina. Tem o super tradicional spam, né? Eu mando um spam para você com algum mote, e os spams não são aquele spam tradicional que a gente recebia na década de 90, né? É um negócio bem elaborado que te induz a clicar, e um simples clique ali é uma boa fiscada, porque ele pode usar técnicas de tab-nab, por exemplo, para fazer um auto-recarregamento da página, que ele, na verdade, ele carrega uma outra aba e volta. Então, quando você faz uma análise ali naquela a URL que foi o gancho do phishing, parece que ela é lista, mas na verdade ela não é lista, né? Ela invoca um outro código que sobe numa aba rapidinho e faz uma atualização da sua aba original e se fecha. E ali ela vai colocar uma página que realmente é maliciosa, né? Então isso passa batido ali para quem está fazendo a análise. A gente pode ter eu vi, tratei alguns incidentes recentes que eu achei bem curioso até como eles montam de forma bem peculiar a capacidade de colocar coisas válidas e no meio dessa coisa válida induzir o usuário ao erro, né? Era uma página que, na verdade, estava se fazendo como aquela caixinha de validação do Google, prove que você é um humano, né? E, na verdade, a forma que ele sugere você provar que é humano é rodar o run do Windows, que é o Windows R, né? Então, ele pede para você usar o combo Windows R e dar um Ctrl V.
Aí o usuário, pô, não dei um Ctrl+C, se eu for dar um Ctrl+V não é um problema, né? Mas o JavaScript que está rodando a página já deu um Ctrl+C, né? Então, já está ali na memória do clipboard o código que é para ser colado e o usuário vai lá e dá o Ctrl+V e aparece no executar OTP, dois pontos e um número como se fosse um token de validação, né? Então, beleza, é um token de validação para provar que eu sou humano, você dá um Enter. Mas, na verdade, atrás desse OTP, dois pontos e o token, tem um Invoke Expression de PowerShell, né, invocando um download da internet, que é justamente o InfoStealer, né? Olha só que interessante. A gente também tem muito mote do tipo passagem aérea, que aí na hora que você vai pegar o recibo da passagem aérea é um MSI, na verdade, MSI justamente para bypassar códigos de segurança, porque MSI tem um poder de execução diferente de um exe, né? E aí você vai ver, ele roda um PDQ deploy por baixo para fazer o invoke expression no PowerShell. No fim, acaba tudo morrendo num PowerShell rodando, né? E esse PowerShell acaba baixando ali o código malicioso. Então, esse PowerShell é o dropper, né? Existem outros droppers também, né? Existe até droppers como serviço, né? Você contrata serviços de dropper para você fazer o injection do seu artefato lá na vítima. Você falou até o negócio de aeroporto, às vezes tem plano de saúde. Tem muito que acontece que a pessoa está desesperada com o celular sem bateria, e aí tem aqueles totem de carregamento. E aí o cara vai lá, deixa lá o Oh My God Cable penduradinho pra pessoa só poder se conectar e infectar o celular dela também. Normalmente esses caras já nem é um Oh My God, né? É um RoboDuck mesmo, é um badge USB, né? Nem é um RoboDuck porque é caro, né? Ainda mais no Brasil. Normalmente um Arduino, um Atetine lá, alguma coisa assim, que o payload precisa ser pequeno, né? Alguns caracteres ali para fazer um Invoke Expression. Por quê? Na verdade, os badge USBs não são nada mais, nada menos do que um teclado. Então, quando você pluga o USB, ele emula um teclado e digita um monte de coisa, né? E nessa brincadeira, pegar uma injeção de código ali é 2 palitos, né? Não é muito seguro realmente usar cabos de carregamento de terceiros, a menos que você tenha ali um cabo que isole o que é dado e deixa só a energia, né? Só que isso ainda é suscetível a outro tipo de ataque, né? Que é o USB Killer. Aí, se você deixa só a energia, essa energia pode estar com sobretensão para queimar seu equipamento. E tem algum caso na mídia de InfoStealer que fez sucesso? Eu não lembro a data agora, mas foi muito popular. Eu acho que foi em 2022, né? Foi muito popular a questão de roubo de credenciais dos YouTubers, principalmente esses YouTubers de e-games. Porque eles estavam se fazendo ali tinha um mote muito bem feito em relação a jogos, que era para ser tester de jogos que estão saindo e tudo mais, e mandavam um e-mail pro pessoal e os YouTubers não têm noção de segurança. Então o cara acaba usando a máquina de produção de conteúdo dele, é a máquina que ele recepciona e-mail e aí é game over, né? Ele tá subindo um material pro YouTube autenticado de um lado e do outro recebendo um e-mail que vai coletar o cookie da autenticação. E é aquilo que eu falei, eles geralmente acreditam que o OTP ali, o segundo fator de autenticação, é o suficiente para proteger eles, né? E não é bem assim. Depois de autenticado, já era. Ele só vai pegar o cookie de autenticação e consumir ele. E tem um outro método de poder, além do segundo fator de autenticação, ter mais uma autenticação para poder se livrar disso ou não? Bem, depois de autenticado, não, né? Você tem que evitar ter o contato com o seu InfoStealer. Então, você tem que ser resiliente o suficiente, ter estratégias adequadas para montar ali sua defesa cibernética, né? Então, assim, no exemplo do YouTuber que a gente deu, se você tem uma máquina de produção onde você está logado no Google, você vai subir os conteúdos para o YouTube e tudo mais, ali é sua máquina de produção, ela é containerizada numa rede protegida.
E aí a outra rede que é virado internet facing mesmo, para que você possa consumir material da internet. Então, vou fazer uma pesquisa para eu colocar no meu conteúdo. Aí você não vai fazer pesquisa na sua máquina de produção. Você vai fazer sua pesquisa na máquina internet facing, né? É óbvio que um youtuber não vai usar um Bastion Host, uma workstation hardenizada para isso, né? Mas só de segmentar, eu tenho minha rede dedicada para fazer minhas pesquisas, acessar meus e-mails e tudo mais, e eu tenho meu ambiente de produção. Se eu for comprometido de um lado, eu estou usando minha conta do Google genérica, não a minha conta do Google que está o meu canal, né? Então eu consigo proteger ali o meu canal, por exemplo. Legal. E nós temos estatística de ataques de infraestrutura dos últimos anos? Eu não trouxe nenhuma estatística comigo, mas é notório, se vocês pesquisarem aí alguns relatórios de malware, né, como os malwares se comportam no ano, todo ano tem várias entidades que fazem esse tipo de relatório. O último que eu vi foi da Kaspersky, e ela estava mostrando a crescente desde 2020. 2020 já representava uma boa fatia de mercado, esse comprometimento por um infostealer, né? Desde 2020 já era notório que o primeiro passo dos ransomwares provinha dos infostealers, e agora em 2024, que foi o último compilado, né? A gente tem estatística ainda de 2025. De 2024 já representava mais de um quarto dos malwares, né? Então estou falando que um quarto de todos os problemas de malware hoje é infostealer. E a gente vê todos esses vazamentos, base enriquecida de dados de pessoas. Então, assim, como que o criminoso sabe qual que é o seu telefone, como que chama a sua esposa, como que chama a sua mãe, sabe o telefone de todo mundo, sabe o CPF de todo mundo. Tudo isso é correlacionado nessas bases de vazamentos, né? Então, esses infostealers ajudam a compor essa base de enriquecimento, que é um outro tipo de serviço que os criminosos oferecem como serviço, né? Então, eu posso ir lá e contratar esse serviço de enriquecimento de dados. Então, quando você vê, por exemplo, aquelas falsas central de telefone, o cara comprou um serviço para fazer a URA para ele. Então, essa URA fica discando para possíveis vítimas. Quando alguém atende a ligação, transfere para um VoIP desse cara. Esse cara não sabe quem é vítima, não sabe nada. Já vem com o CPF. E através de uma API ele já puxa todos esses dados. Então, aí ele vem, o mote foi, compra através do cartão do Bradesco. Aí ele já vai usar essa narrativa e falar, seu cartão tal, ele já sabe o número de cartão, já sabe seus dados pessoais, onde você mora, sabe tudo. E aí isso reforça que ele trabalha num banco e engana a vítima. Eu acho que o mote é fazer as coisas com calma, né? Tudo que a gente faz na urgência, tudo que a gente faz na pressa, ou porque está sendo acuado, a gente acaba sendo vítima de infosteira, né? Tem muitas pessoas que a gente já viu por aí que tomou golpe, sendo que abriu uma página que achava que era da empresa, mas, pô, o logo era diferente, estava num lugar diferente, o botão estava de outra cor. Então, se você não fizer as coisas com calma, não prestar atenção no que está fazendo, você vai ser vítima, não tem como. Vítima eu acho que todo mundo vai ser um dia, né? Existem motes e motes, tem coisa muito bem elaborada. Se você for o objetivo de alguém, pode ficar tranquilo que ele vai te dobrar, né? Porque ele vai te sondar e vai usar o seu psicológico contra você. Ele vai entender o que você é mais suscetível, vai te abordar dessa forma, né? Então, obviamente, aquelas grandes falácias do últimos minutos, né? Últimas unidades, oportunidade imperdível, grande oportunidade de ganhar dinheiro, tudo isso é muito batido hoje, né? Mas existem golpes muito bem elaborados. Por exemplo, a gente comentou do phishing. Phishing é o phishing tradicional, né? Nós temos outras categorias de phishing, por exemplo. Então, quando alguém sabe algo a respeito de você e usa isso, então, sei lá, eu sei que você gosta de Star Wars e tem colecionável, então eu posso dar aquele insight de, vou dando um reforço positivo, te mostrando que eu tenho autoridade a respeito de alguma coisa em relação a colecionáveis de Star Wars. E quando vê, eu coloco um negócio imperdível do tipo, cara, eu sempre quis isso aqui e
já era. Você vai estar disposto a clicar naquilo ali, né? Isso é o spear phishing. E também existe golpes muito mais elaborados, como o caso lá dos coreanos que entraram na reunião e tava lá CFO, CEO, o cara do financeiro discutindo com o cliente, saíram com um direcionamento, mas o único cara que era de verdade era o cara que ia fazer a transferência, o resto era tudo IA, né? Então você pode ver que é totalmente plausível de ser enganado, né? Não tem como não ser enganado. A questão é, a gente tem que estar todo ao momento alerta ali, porque nós somos vítimas. Na verdade, nós somos possíveis vítimas o tempo todo. O que está acontecendo muito no Instagram, o pessoal pega vídeos de pessoas que fazem promoção e colocam como se fossem deles e aí faz o caminho para o cara fazer o cadastro, fazer o pagamento. Aconteceu muito esses dias aí de um youtuber, uma pessoa famosa que estava fazendo sobre venda de produtos do correio, que eram produtos esquecidos do correio, e aí o cara já mandava para você uma caixa fechada com Esse já é links. um phishing para aplicar o golpe direto, né? E a pessoa clicava, mas não ia para o site, ia para outro lugar, mas a pessoa sim, cadastrava e comprava a caixa. mas isso aí já é um phishing direto, né? Não envolve um infostealer. Eu peguei um caso muito interessante do Mercado Livre, onde o criminoso entrou em contato por telefone, né? Sabia todos os dados da vítima e, assim, tinha até ideia do quanto trafegava no Mercado Livre. E próximo ali de alguma coisa importante para o cliente, né? Que ele precisava de monetizar para poder... Então, ele ia resgatar o dinheiro que está no Mercado Pago, né? Eles falaram que para poder dar andamento no resgate do dinheiro que estava ali na conta, eles precisavam garantir que todos os dados estavam ok, porque eles estavam melhorando os procedimentos de segurança, deu uma maior desculpa, lindo, maravilhoso. E aí a pessoa falou, beleza, como que eu faço? Aí ele falou, entra aí e mandou um link no WhatsApp da pessoa do financeiro. Ela clicou no link, era uma página do Mercado Pago, né? Só que nenhum botão funcionava. Se ela fosse um pouquinho curiosa e clicasse ali, ela ia ver que ela não sairia do lugar. O único botão que funcionava era o do clique aqui para validar seus dados. E esse clique aqui, na verdade, baixava um executável. E quando executava esse executável, o que fazia? Roubou o coco de sessão do Mercado Pago, mandou pro cara do lado de lá e ele desviou o dinheiro, né? Então, e foi um volume expressivo, né? Então, esse é o poder do infostealer. Ele pode ser aplicado o golpe diretamente, ou ele pode estar roubando, por exemplo, uma credencial de VPN e vendendo no mercado para poder um outro cara aplicar um golpe do tipo um ransom. Então vamos lá, Schubert, só para a gente finalizar, para os nossos ouvintes entenderem como que a gente consegue se proteger dessa ameaça, desse malware. Bem, se você for uma pessoa física, né, você não vai empregar muitos recursos nisso, mas o que eu recomendo, né? Use um bom cofre de senha para que seus recursos estejam criptografados, então é mais difícil extrair isso. Nunca use navegador para salvar credenciais, dados de cartão de crédito, mesmo que ele vai utilizar, por exemplo, aquele disclaimer de que ele grava criptografado e tal, mas tudo isso é reversível. Até porque existe aquela máxima, se você não tem uma senha de descriptografia que só você sabe, o computador sabe. Se o computador sabe, o malware pode se aproveitar dele, né? Sempre que você tiver essa real necessidade de salvar uma senha em algum software ou algo assim, garanta que ele tenha esse critério de criptografia real, né? Então, para que você possa consumir aquela senha salva, você antes tem que informar uma senha que só você sabe, que não está salvo em lugar nenhum no computador. E agora, se você já é uma empresa, né, eu acho que é mais adequado você contar com uma empresa que seja especialista nisso para te apoiar da melhor forma, porque cada organização tem suas particularidades e uma empresa especializada pode te conduzir melhor nesse caso.